galerinha, tudo tranks? Hoje a QCY mandou aqui o modelo H3 Pro pra teste. Cara, tem tanta coisa pra falar sobre esse fone aqui que eu vou começar do básico. 55 horas de bateria. Calma que tem outro negócio também. 50 decibéis de redução de ruído. Caracas. Maluco, esse fone aqui ele é tão brabo que eu não vou nem começar falando só de especificação. Vamos, ó, direto pro unboxing. Tem outro negócio aqui também, tá? Não é só o fone que é brabo, não. O papito tá tão brabo que a gente vai fazer o unboxing do preto e do branco. Michael Jackson teria orgulho de mim. Bora! Começar aqui pela cor preta. Bom, super bem embalado, tá? Vem aqui com o manual de instrução. A gente também vai ter o cabo P2P2. Caso você queira ouvir com um pouco mais de qualidade, tá? Porque esse fone aqui, ele vem com certificações. Vocês podem ver aqui na caixa do produto, High Res Audio e também em Wireless. Além de você também ter acesso ao LDAC, que é um codec, cara, muito específico que infelizmente não tem no iPhone, tá? Porque a Apple não trabalha com esse codec, ele vai pro ALAC, se eu não me engano, que é aí já pra voltado para dispositivos para Apple Devices English, mas vai estar disponível ali para algumas músicas em alta qualidade dentro do Apple Music. Mas para a galera do Android que tá procurando uma fidelidade mais alta, o LDAC é a minha melhor recomendação. Então assim, se você quiser alcançar altos padrões de qualidade, use o fone cabeado aqui com o P2P2 que vem na caixa. Fora isso, vamos ter aqui também um cabo USB-A para USB-C para você carregar o seu fone. Vamos tirar aqui o branco da caixa e a gente vê os dois do mesmo jeito. Vou começar aqui, cara, eu acho que faltou em QCY uma capinha, né? Pra gente poder transportar o fone, mas beleza. Pelo preço que tá saindo, tá valendo a pena. No final do vídeo a gente vai falar sobre isso. Tá aqui, um fone bem leve, cara. Com acabamento bem bonito, tá? Todo em preto fosco. Provavelmente aqui num plástico ABS. Todo o acabamento dele aqui vai estar em plástico. A gente já tem aqui a saída, que eu acredito que seja a saída de ar pra folga dos drivers aqui de dentro. Poucos botões exteriores, tá? Eu gosto disso porque não fica muita confusão pra quando você tá com fone de ouvido. Então a gente vai ter aqui um botão de comando, um botão pra aumentar e diminuir o volume, além da entrada de fone e esse aqui atrás, que é o botão para você controlar os diferentes tipos de isolamento de ruído. Isolamento ou isolação? Tô perdido aqui no português. Eu acho que é isolamento, né? Acertou, miserável. Vamos mudar para cancelamento de ruído, porque aí eu não fico limitado intelectualmente para poder conversar com vocês, né? Que deveria ser o meu trabalho, mas beleza. As almofadas aqui das orelhas parecem ser bem confortáveis, só que eu achei essa do arco aqui um pouco pequena, tá? Não sei se é só impressão minha, mas achei um pouco pequena. Tá aqui. Vamos ver se depois vai ter algum impacto. Agora vamos lá para a cor branca. Lembrando vocês, gente, que tem mais uma cor, tá? Se eu não me engano, violeta disponível, se você preferir. Ó, tá aqui, cara. O branco é bem bonito, hein? Rapaz, tava esperando isso tudo aqui, não. Cara, muito bonito. Nível de detalhe bem legal, inclusive aqui nessa parte dos arcos, ó. Se a gente for comparar, né, com o modelo preto, ele vai ser todo pretão. E aqui eles meteram um prata praticamente dourado, tá? Tá realmente bem bonito. Agora vamos lá, o que mais a gente tem aqui como especificação no H3 Pro? Já comecei o vídeo aqui com spoiler falando das 55 horas de bateria, que é um absurdo, mas é claro, você tem que estar com a redução de ruído desligada. Se você for considerar a redução de ruído ligada, você vai ter ainda assim 40 horas, o que é um espetáculo. Além do Bluetooth 5.4 para a gente ter um pouco mais de estabilidade de conexão e também uma redução na latência, ou seja, o tempo de resposta entre o fone e a sua cabeça, tá? Isso é excelente para quem quer utilizar o fone para jogar. Além do mais, se você considerar o som espacial em 3D, a experiência fica ainda melhor. Eu não é uma parada assim que tipo, brilha meus olhos, mas eu tenho que concordar que para quem tá procurando uma experiência imersiva diferente, pode ser bem interessante. E tem essa função aqui. A redução de ruído vai contar com alguns modos diferentes. Eu anotei aqui na minha colinha. A gente vai ter o modo anti-vento, interior, e eu acredito que seja aqui o modo de transparência, que vão ser ali ajustáveis dentro do aplicativo, conforme ali a sua vontade, conforme o ambiente. Eu também comentei com vocês sobre a questão do codec, né? O LDAC ele não tá disponível em iPhone, é mais pra galera do Android, para alguns aparelhos. Mas para quem tem iPhone, e é o meu caso, vocês não ficam 100% na mão. Por quê? Eu não vou entrar aqui no detalhe de explicar como é que funciona o codec e tal. Basicamente assim, quase todo fone que tá aí no mercado hoje em dia conta com codec SBC. Isso é praticamente um padrão. A partir do momento onde você tem uma conexão com transferência de áudio, SBC é o mais básico que existe. Depois do SBC, o que a gente geralmente encontra é o AAC, que aí vai ter um pouquinho mais de qualidade de transferência, né, para aparelhos compatíveis, sendo um deles o próprio iPhone. Mas só o fato desses fones aqui terem o LDAC já diz bastante coisa sobre um fone de ouvido. Você quer um exemplo, meu parceiro? Sony WH-1000 XM4 é o fone que eu uso muito aqui no meu dia a dia. Pelo menos o fone que cobre assim a orelha, né? Nesse estilo aqui, ó, parecido igualzinho, mais diferente. E é um fone de mais de R$2.000, tá? Que tem o codec LDAC. Então aqui, a gente tá falando de um fone muito mais barato, tá? Com o mesmo
codec, então só alegria. Isso leva a expectativa da gente lá em cima. Vamos ligar aqui o fone e conectar aqui pra gente já ver o que tem como função dentro do aplicativo. Apareceu bem rápido aqui na lista de dispositivos. Vamos abrir agora o app lá da QCY, ver se já aparece aqui na lista. Tá aqui, certinho. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, quantidade de bateria. Se eu clicar aqui, vamos ver o que aparece. Ah, ó, você pode selecionar a cor do seu produto. Lembra que eu falei pra vocês que tinha o violeta? Ó, tá bem aqui. Nesse caso, eu tô com o modelo branco. Vou selecionar aqui só pra ficar bonitinho dentro do aplicativo. Vindo aqui na parte de som, o que a gente tem? Ah, os diferentes efeitos sonoros. Vamos ter aqui, inclusive, o som espacial, que eu comentei com vocês, né? O som em 3D. A pré-definição de base, popular, que deve ser mais voltado ali pra aumentar o agudo. Graves pesados, que eles não traduziram. Graves aqui, tá maneiro. Mas aqui pro lado a gente vai ter a opção de rock, suave, clássico e a sua própria personalização com muitas pistas, hein? QCY, que é isso? Simplesmente 10 pistas aqui pra tu personalizar da maneira que tu quiser. Cara, impressionante. Realmente, parabéns. É porque ela é boa mesmo. Aqui estão os diferentes modos de ruído, tá? O cancelamento aqui tá ligado, você também vai ter o modo de transparência e o modo normal, ou seja, com o isolamento passivo, que é a opção que você tem que ativar justamente para que você consiga chegar nessas 55 horas que eles estão prometendo aqui. Além disso, você tem uma configuração extra aqui, olha, de acordo com o ambiente que você está. Você vai alternando ela aqui embaixo, ele vai servir como complemento para a configuração de base, tá? Mas vai depender muito do ambiente mesmo, então vai de cada um, de onde vocês estiverem por aí. Nesse caso aqui de base, ele veio no barulho, eu vou deixar ele do jeito que ele tá e vou só alternar entre os modos aqui, conforme os testes forem avançando. Além do mais, se você vier aqui em configuração, você consegue ligar e desligar o modo de jogo para reduzir ainda mais a latência. Pode ativar aqui o modo de conexão dupla, que vai te permitir basicamente conectar em mais de um aparelho ao mesmo tempo. Se você tiver que conectar no computador e no celular, você consegue fazer essa multiconexão sem problema. Tem também a função para você encontrar o fone, tá? Que vai deixar ele no mapa, mas você tem que estar conectado via Bluetooth, então assim, não é como se fosse um Apple AirPods, que vai funcionar independente. Mas enfim, pelo menos tem a função. Além do mais, você vai conseguir programar um desligamento, regular o volume de notificação, enfim, algumas outras configurações menores. Como eu sei que o que importa é a qualidade sonora, vamos lá, vamos começar a testar essa criança aqui. A começar pelo nível de conforto, tá? E ó, é realmente bem levinho, cara. Esse fone ele tem um pouco mais de 200 gramas. Deixa eu já começar aqui pela redução de ruído. Como ele tá ligado aqui, eu vou passar pro modo de transparência. Tem a vozinha que fica falando na cabeça. Cara, o modo de transparência é bacana, hein? Maluco, a latência da voz pro fone é zero, malandro. Rapaz, começamos com o pé direito. Estão deixando a gente sonhar. Deixa eu ligar aqui agora o modo normal, né? Sem o cancelamento de ruído. Eu vou continuar falando aqui, ativo agora o cancelamento de ruído pra ver se... Opa, funciona e funciona bem, hein? Quando você sai do modo normal ou do modo de transparência pro cancelamento de ruído, você já consegue pegar de cara. E vale a pena mencionar uma parada que eu não falei quando eu tava mostrando aqui o aplicativo. Vai ter o modo adaptável, que basicamente vai conseguir pegar. É difícil falar com a voz na minha cabeça. Pelo amor de Deus, que esse Y, tira isso! Maluco, ninguém merece. Mas vamos lá, esse modo adaptável aqui, ele vai fazer o quê? Vamos dizer que você tá na rua, passa uma ambulância com aquele barulho ensurdecedor na sua cabeça. Ele vai entrar meio que em modo de transparência, vai pegar aquele ruído ali e vai simplesmente adaptar. O fone vai reconhecer o que tá passando ali no ambiente, vai reduzir aquela parada ali para evitar de entrar na sua orelhinha, já que o sistema de cancelamento de ruído funciona muito mais com ruídos contínuos. Então, se você estiver no meio de um ambiente com ruído irregular, aí fica mais difícil para um fone de ouvido conseguir cancelar aquele ruído ali, né? Pegar o som exterior e replicar nos microfones interiores para que você não escute aquilo ali, sacou? E aqui tem um modo adaptável. Bem bacana. Ponto positivo. Agora vamos lá começar já no grave, hein? Comigo não tem economia não, é no grave direto. Vamos lá, tô em conta aqui. Tá em 50%. Tem agora uma neutralidade bacana. Vou aumentar mais isso aqui. 75% mais ou menos. Maluco, é de uma neutralidade de dar inveja. Você é tudo de bom. Vou botar outra música com grave mais forte pra ver. Cara, mesmo a música com grave bem mais exagerado ali, ele consegue entregar uma certa neutralidade, mas tá muito bom o som. Tô me perguntando como que fica com reforço de grave. Desculpa, tô na dúvida, vou ter que botar. Bass pesados. Aí sim, hein? Ó, subgrave foi pra outro nível, maluco. Outro nível. Jogar no máximo. A vida é muito curta. Cara, vou falar pra vocês, eu tô chocado. Eu gosto demais quando uma marca ela se propõe a entregar alguma coisa pra você regular ali o seu som, né, a sua equalização, e eles entregam uma parada com nível de precisão, cara, absurdo. Você vai no aplicativo e coloca o Bass pesados, que eles têm que traduzir ali, e ele vai focar exatamente aonde ele tem que focar, que no caso não é unicamente grave e médio grave, ele vai lá no subgrave e ele joga
joga uma pancada, malandro. Mas uma pancadinha certeira que te dá aquela sensação que você estava buscando de grave pesado. Consegue entender o que eu tô te falando? Isso não é, tá? Não é pra fones nessa linha de preço aqui. Isso é pra fone muito mais caro. Dito isso, vamos voltar aqui. Vou voltar pra configuração normal, pra equalização que vem ali default, e eu vou botar um rockzinho. Vamos ver qual vai ser essa brincadeira aqui. Cara, muito interessante. Muito interessante. Vou ter que botar uma outra por um motivo muito específico. Que eu quero ver se ele consegue dividir muito bem ali médio, médio, grave. Eu preciso confirmar isso. Maluco, um espetáculo. Um espetáculo. Cara, eu não posso botar essa música aqui, né, por conta de direitos autorais, mas tô testando com essa música aqui, tá, da banda Electric Cowboy. Nesse caso é Techno Train, mas podia ser qualquer uma dessas outras 3 músicas aqui. 2 músicas, na verdade, né, Pump It e Got The Moves. O interessante desse tipo de música aqui é que é rock com música eletrônica, né, metal com música eletrônica. É uma mistura muito louca, é uma banda muito louca, tá, vocês estão procurando ouvir um estilo novo, tá aí a recomendação. Mas é bom porque me dá perfeitamente a noção que eu queria ter desse fone. No que diz respeito a dividir as sequências em partes ideais e identificáveis, esse fone aqui dá uma aula. Ele entrega pra você perfeitamente, de maneira extremamente limpa, grave, subgrave, médio grave, tá tudo muito bem organizado. O nível de precisão desse fone é absurdo. Então assim, o que eu vou falar pra vocês é que o balanceamento dele é perfeito. Eu não vou entrar no mérito, vocês sabem aqui que eu não sou do hobby da galera de fone de ouvido. Se você tá procurando alguém com esse foco, não é nesse canal aqui que você vai encontrar, tá? Pra mim, a experiência de usuário e a minha experiência, sobretudo, em cima da qualidade de um produto. E o que eu encontrei aqui foi uma mina de ouro pelo preço que ele tá saindo. Ó, a gente tá falando aqui de um fone, pela continha que eu fiz aqui, tá? Com imposto deve sair por entre 550 e 600 reais pra vocês. E assim, num fone desse valor, você conseguir enxergar e controlar perfeitamente uma equalização com 10 pistas, mais uma vez, com um nível de precisão absurdo, é muito difícil de você encontrar alguma parada nesse preço com essa qualidade. Então, olha, não vejo por que não recomendaria o H3, tá? No design ele dá uma aula, no acabamento também. O branco aqui, mais especificamente, tá muito bonito. Pra você que curte mais a cor branca, tá bem legal. O preto não é que esteja feio, tá? Só tá um pouco mais básico, na minha opinião. Falei pra vocês, eu acho que o capricho nesses detalhes aqui foi um ponto bem positivo pra mim. Mas, né, pra quem prefere o modelo mais básico, o modelo preto, tá show de bola também. Na qualidade, tá certamente mais do que aprovado, cara. Eu recomendo. Então, olha, se apareceu de repente uma promoção pra você, pintou uma dúvida na hora de comprar esse fone aqui ou não, você pode ir com toda a certeza do mundo que você tá fazendo um bom negócio nessa faixa de preço aqui. Então, se esse vídeo aqui conseguiu te ajudar a tomar uma decisão com relação à compra ou não desse fone, ó, likezinho, por favor, tá? Pode se inscrever, inclusive, que é de graça. Se você estiver, de repente, procurando uma boa promoção aqui pro H3 Pro, pra qualquer outro produto, cara, você pode ir lá nos meus grupos de WhatsApp ou do Telegram, tá? O que você usar, o que você preferir, eu estou nos dois, mando o mesmo conteúdo pros dois, é mais da sua preferência mesmo. É só você ir lá participar, que todo o conteúdo de promoções, novidades do canal, a gente trocando ideia, tudo vai chegar por lá pra você, tá? Pode ficar tranquilo. Se você comprou esse fone e quiser voltar aqui pra deixar um comentário, é ainda melhor. Claro que você sempre pode deixar um comentário agora, né? Ajuda muito no engajamento. Mas comprou o fone, voltou aqui, largou um comentário, é muito... Cara, a experiência que a gente tem aqui, né? O que eu transmito pra vocês é a experiência do usuário. Quanto mais o usuário comentar aqui, mais gente vai poder aí se certificar na hora, né? De comprar o seu fone, de será que tô fazendo aqui a escolha certa? Então, na minha opinião, tu tá. Se você comprou, não gostou eventualmente, volta aqui, compartilha com a gente, tá tudo certo, tá? Só você ter respeito, pelo amor de Deus. Fora isso, tá tudo certo, falou? Nice. No mais, eu vou deixando aqui pra vocês o meu muito obrigado, parabéns pela QCY, por esse fone, tá? Tá simplesmente um espetáculo. Não quero ficar repetitivo aqui, mas eu também tenho que dar os parabéns pra marca por ter acertado nesse modelo. Vou deixando aqui o meu muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo e tchau!